Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Uma segunda-feira, meu amigo torcedor, que, é claro, automaticamente deixa o vascaíno muito preocupado com o jogo que tem amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense, principalmente pelas últimas atuações do Vasco, e é normal. O vascaíno acorda nessa segunda-feira e terá o dia todo de preocupação. Amanhã às 9h45 o Vasco tem um jogo muito importante contra o Atlético Goianiense que vai definir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco poderá voltar a disputar umas quartas de final depois de 9 anos sem chegar a essa fase da competição, enfrentando a lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que passar amanhã em São Januário. E hoje a gente teve uma informação que preocupa ainda mais. Se não bastasse 4 jogos sem vitória, com 2 derrotas e 2 empates, um Vasco que deixou de praticar um bom futebol, um Rafael Paiva que começou a se enrolar nas suas próprias ideias. Hoje foi-se confirmado que o Vasco perde um dos seus principais jogadores para esse jogo de amanhã, terça-feira. A gente vai falar sobre isso. Esse atleta, é claro, é o Felipe Coutinho, explicar o motivo da ausência do mesmo e, é claro, criticar esse departamento de futebol do Vasco da Gama e principalmente a parte física. Não venham me falar que não há um problema na parte física do Vasco da Gama. Não me venha com esse papo. Porque não é normal tanta lesão. Não é normal tanto erro nas partes físicas dos atletas. Na parte física, de modo geral, dos atletas. Vasco é um time que não corre. A gente viu isso contra o Bragantino no último sábado. E a gente vê a quantidade de problemas de lesão muscular que o Vasco vem tendo. Não venham me falar que isso é normal. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre informações importantes do lado do Atlético Goianiense, pois o técnico Wagner Mancini foi demitido nestas últimas horas. Então o Atlético Goianiense enfrenta o Vasco terça-feira em São Januário, sem um técnico na beirada do campo. Então, assim, é de fato um Fala Gigante muito importante e com muitas novidades. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça aí parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Então contamos muito aí com a sua presença, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, com o seu apoio aí do outro lado. Show, Vascão? Então, se inscrevam, curtam, compartilhem, façam aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Vambora então, Vascão? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E é claro, eu quero começar falando sobre esse jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense, que é o principal assunto desse Fala Gigante. Que é inacreditável a forma como o Vasco vai chegar para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense amanhã. Se quando o sorteio foi feito, algo em torno de 3, 4 semanas atrás, a gente viu que o Vasco iria enfrentar a equipe do Atlético Goianiense e automaticamente se sentiu muito animado. Hoje a situação é outra. Um dia antes do jogo, a fase do Vasco da Gama é completamente diferente. Hoje, daquele dia do sorteio. Quando a bolinha saiu e foi confirmado Vasco e Atlético Goianiense nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco vinha de uma vitória contra o próprio Atlético. O sorteio foi numa sexta, o Vasco venceu o Atlético Goianiense numa quarta. No placar de 1-0 sem dificuldade nenhuma. E o Vasco, com aquela vitória contra o Atlético Goianiense, chegava à sua quarta vitória consecutiva. Atlético Goianiense, Internacional, Fortaleza, salvo engano, e Corinthians. Acho que foram esses 4 jogos. O Vasco vinha com moral. Coutinho, embalado com a sua chegada, Souza, Teixeira, Emerson Rodrigues, o Paiva fazendo com que o Vasco jogasse bola. A certeza era grande que o Vasco conseguiria se classificar para as quartas sem dificuldade. E hoje, a gente vê um outro momento. Que a gente vê um Vasco que não vence a 4 partidas, com 2 derrotas para Atlético e Grêmio, e 2 empates horrorosos. Contra Bragantino e Atlético Goianiense. Me desculpe. Mas o empate ele nunca é ruim, ou nem sempre é ruim, melhor dizendo.
Porém, a forma como o Vasco da Gama consegue o empate, aí a gente tem que criticar. Porque o Vasco jamais poderia ter empatado com o Atlético Goianiense na quarta-feira passada. Ah, Lucas, mas era em Goiânia o jogo. O Atlético Goianiense foi com mais vontade. Não! O time do Atlético Goianiense é horrível, cara. A gente viu isso nesse último sábado. Como eles tomam de 4 pro Botafogo. 4. O Botafogo venceu o Atlético Goianiense sem muitas dificuldades. 4 em Goiânia. O Vasco empata com o Red Bull Bragantino, uma forma que não poderia ter empatado. O time do Red Bull Bragantino é horrível também. Fez um primeiro tempo superior ao Vasco, não porque é melhor que o Vasco, mas porque o Vasco, a partir do momento que o Paiva escala aqueles 11 titulares, não entrou em campo. Foi só o Paiva mudar um pouco que o Vasco foi muito superior ao Bragantino na segunda etapa. Mas aí o Paiva novamente inventa, coloca o Zé Gabriel em campo e a gente toma o gol do empate. Então são 2 derrotas, ok. Para Grêmio e Atlético Mineiro, cabe aí a discussão. Mas são 2 empates que a gente não pode colocar na mesa. Que a gente não pode aceitar. Não pode. O Vasco não poderia ter empatado com o Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Então hoje o Vasco da Gama chega para enfrentar o Atlético Goianiense amanhã sob críticas, sim. Esse jogo que era amanhã contra o Atlético Goianiense para dar ainda mais moral pro Paiva, para levar o Vasco às quartas de final, para colocar o Vasco depois de 9 anos numas quartas e deixar o Paiva grande, não vai ser assim. Porque esse jogo de amanhã pro Paiva é um jogo de vida ou morte. Por conta das cagadas, e me desculpe, por conta das cagadas que o próprio Paiva fez. O Vasco chega amanhã contra o Atlético Goianiense, sendo obrigado a passar, e se não passar o Paiva, eu tenho convicção, não vai ficar. O Vasco vai iniciar uma corrida no mercado por um técnico se o Paiva perder amanhã a eliminação para o Atlético Goianiense. Uma eliminação que era para ser, uma classificação, perdão, que era para ser fácil. E o próprio Paiva dificultou através de ideias loucas. E para piorar ainda mais a situação, a gente tem que partir para um outro âmbito. Porque se o Vasco chega pressionado para esse jogo de amanhã, o Vasco não contará com um grande jogador para esse jogo de amanhã, que é o Felipe Coutinho. Porque o Vasco treinou ontem, no domingo, e treinará hoje, segunda-feira, melhor dizendo. E no treino de ontem, o Felipe Coutinho sentiu um desconforto. E automaticamente, a partir desse desconforto, fez o exame hoje pela parte da manhã, e foi constatado que ele está fora do jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. E provável que também esteja fora do clássico contra o Fluminense lá no próximo sábado. Desconforto. Um desconforto físico, muscular. Por quê? Porque talvez fosse colocada uma carga física de trabalho muito alta para o que Felipe Coutinho possa receber. Assim como foi com o Payet, que ficou vários dias fora por conta de lesão, volta a treinar, volta a jogar, entra em campo contra o Fortaleza, entra em campo contra o Botafogo e não dura 10 minutos. Por quê? Desconforto, lesão. Sabe por conta de quê? Carga alta de trabalho em um jogador que não poderia receber essa carga tão alta que estava chegando de uma lesão. E não me venha falar que isso não é culpa do nosso departamento físico. É culpa sim. É culpa do senhor Daniel Félix, sim. O trabalho do senhor Daniel Félix no Vasco é horroroso. Não podemos passar pano. A quantidade de lesões físicas que o Vasco da Gama está tendo esse ano não é normal, cara. Não é normal. É Payet, várias vezes. Payet veio jogar um jogo fora do Rio de Janeiro pela primeira vez no domingo passado. Domingo retrasado, perdão, contra o Grêmio. Isso é ridículo, cara. Isso é uma vergonha. Coutinho chegou ontem e já teve problema físico hoje. Isso é uma vergonha. O João Vitor está tempos fora por conta de problemas físicos, musculares. Eu não estou falando de lesão de ligamento, eu não estou falando de lesão de fratura, eu estou falando de lesões físicas, musculares, que tem a ver completamente com o preparador físico do Vasco da Gama. O responsável por dar uma carga de trabalho físico aos atletas. E a partir do momento que há lesão física no grupo, o responsável é o preparador físico, o senhor Daniel Félix.
Tem que se cobrar desse rapaz. Tem que se cobrar desse profissional. Não pode se passar isento. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. A gente perder o Coutinho para esse jogo tão importante amanhã. E não que o Coutinho esteja jogando bola, porque não tá. Coutinho sábado foi mal de novo. Mas eu vou dar tempo para ele. Vou dar tempo para ele mostrar o futebol. Mas esse problema de ele ficar fora dos gramados só atrapalha numa readaptação. Só atrapalha para que o Coutinho possa ganhar ritmo. Infelizmente. Infelizmente. Então o Vasco vai enfrentar amanhã o Atlético Goianiense sem o Coutinho. Se havia uma expectativa para que ele seja titular, não será. O que é bom é que a gente tenha um camisa 10 à altura para suprir a ausência do Coutinho. E que talvez hoje consiga desempenhar até mais que o próprio Coutinho, que é o Payet, que jogou muita bola no sábado. Se o Coutinho foi mal, o Payet sobrou. O Payet sábado mostrou que vale R$1,5 milhão por mês. O Payet sábado mostrou porque é o camisa 10 do Vasco. O Payet sábado mostrou que é um craque de bola e calou a boca do torcedor vascaíno que queria criticá-lo. Que joga muito esse francês. Então, para amanhã, ainda mais com a ausência de Coutinho, Payet vai ser o titular do Vasco da Gama. E olhando para esse time do Vasco que vai entrar em campo amanhã, deve ser exatamente o time de quarta passada. Porém, com a entrada do Payet na vaga do Felipe Coutinho. E é claro, com os retornos que não entraram sábado de Piton, de Paulo Henrique, de Matheus Carvalho. Os atletas deverão voltar aí a campo. Do próprio. O Maicon entrou em campo sábado, né? Então o Vasco deve ir a campo amanhã. O Léo Jardim no gol. Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton, Hugo Moura, Cocão, Payet e uma trinca ofensiva, composta por Adson, David e Pablo Verrete. Vão ser esses os titulares do Vasco da Gama para entrar em campo amanhã. E pelo menos, né, se há aí uma dúvida sobre a presença do Coutinho para o jogo de sábado contra o Fluminense, há uma certeza que ele não vai entrar em campo amanhã, mas sábado há a possibilidade. Também há a possibilidade de um retorno, que é o do João Vitor. Hoje o João Vitor vem avançando, está na reta final da recuperação, teve uma contusão no joelho. De acordo com informações, já está treinando com bola. A expectativa é que durante esses próximos dias ele volte a treinar com o grupo. E a expectativa, sim, mesmo que pequena, é que ele possa estar à disposição do técnico Rafael Paiva para o próximo sábado, ser ao menos relacionado. Talvez não tenha condições de ser o titular do time, mas relacionado pode ser sim que o João Vitor venha a ser. Caso não entre em campo no sábado contra a equipe do Fluminense, a chance é gigantesca para que no dia 18, contra a equipe do Criciúma, o jogo que estará acontecendo no estádio Heriberto Rios no domingo, João Vitor possa ser titular da equipe, estar 100% à disposição do técnico Rafael Paiva. Então, o Vasco se preparando, o Vasco tendo retornos importantes, no caso do João, mas infelizmente tendo essa ausência tão grande, que é a do Felipe Coutinho, para esse jogo de amanhã por conta de problemas físicos. É uma vergonha o que hoje acontece no nosso Cruz Maltino. Show, Vascão! E é claro, né, meu amigo torcedor, para fechar aqui o vídeo, trocar uma ideia importante com vocês sobre a situação envolvendo o Atlético Goianiense, com a informação que temos a trazer aqui a vocês. O Atlético Goianiense demitiu nesta segunda-feira, foi isso confirmado, mas ontem já tínhamos informação sobre isso. O técnico Wagner Mancini, o Atlético Goianiense, através das redes sociais, o próprio clube, comunicou a saída do técnico Wagner Mancini em comum acordo entre técnico e diretoria. Informações aí é que realmente, a partir desse momento, o Atlético Goianiense busca um novo técnico. A expectativa é que venha a ser Humberto Luzer, técnico que já trabalhou no Atlético Goianiense em outros momentos. Informações, inclusive, é que hoje o Atlético Goianiense está até antecipando já, nesse momento, o ano de 2024. Entende-se internamente que vai ser difícil a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Conta, é claro, da pontuação. O Atlético hoje é o lanterna do Brasileirão com 12 pontos. E o Inter é o primeiro time fora da zona com 21. Muito difícil o Atlético ficar. Apenas um milagre. Temos um retorno com apenas 18 jogos pela frente. 17 jogos pela frente, perdão. Para o Atlético ficar é muito ponto que você tem que conquistar, quase ter um aproveitamento de 60%, 70%. Então o Atlético já começa aos pouquinhos a reestruturar para o ano de 2024. Inclusive, a situação pelo lado de lá tá ruim, tá? Informações aqui a trazer sobre o lado do Atlético Goianiense. Hoje, além de não ter um técnico, demissão que aconteceu logo após a entrevista coletiva dada neste sábado
Sábado, o Atlético perdeu pelo placar de 4-1 para o Atlético Goianiense. Wagner Mancini foi para a entrevista coletiva como técnico do Atlético e logo após a coletiva a demissão aconteceu. Importante ressaltar aqui a vocês que também o CEO do Atlético Goianiense, Adson Batista, ele largou o verbo para essa equipe do Atlético. Dá para vocês terem uma noção de como tá, no caso, o lado de lá, tá? O CEO disse as seguintes aspas, no caso, Adson Batista, criticando aí o elenco atual do Atlético Goianiense. Abre aspas, entrevista logo após a entrevista coletiva. Logo após a partida, perdão. Já trabalhei com muitos jogadores, mas talvez seja o grupo mais frágil emocionalmente. Como é que o time joga? Compete. Teve momentos ali que a gente podia até ganhar do jogo no primeiro tempo. Saímos empatados. Aí desorganiza tudo. Estava rezando para acabar o jogo, senão seria de 8. Palavras do presidente, no caso CEO do Atlético Goianiense, Adson Batista. Isso é importante só para vocês entenderem como hoje está a situação, né, do Atlético Goianiense. Uma pressão forte. Inclusive o próprio Adson, na própria entrevista coletiva, ele diz assim, olha, abre aspas, vamos lá novamente. Está muito difícil de acreditar. Sou a pessoa no mundo que mais quer que o Atlético fique na Série A. Mas com 13 derrotas, é humanamente 3 pontinhos. Não adianta ficar contando historinha. Somente enfrentar as coisas de frente é desesperador. Então, meu amigo torcedor, é assim dessa forma. Inclusive, né, falei aqui sobre o Humberto Luzer. Já está até confirmado. Ele, de fato, é o novo técnico do Atlético Goianiense, tá? Expectativa não. Foi citada até uma entrevista coletiva há exatamente 2 horas atrás, coletiva de apresentação. Então, realmente, o Humberto Luzer é o novo técnico do Atlético. Amanhã, contra a equipe do Vasco da Gama em São Januário, já teremos o Humberto Luzer na beirada de campo como novo comandante do clube goiano. Quero que vocês aí antes deem uma olhada nas palavras do próprio técnico do Atlético Goianiense, falando um pouquinho sobre o que ele acha desse atual elenco e exatamente essas aspas que a gente traz a vocês. Assim, mas é um momento crítico, é um momento de repensar muita coisa. Eu nunca peguei um grupo, e esse grupo tem qualidade, que não é um time igual 2013, que a gente estava para cair para a Série C. A gente teve que tirar um monte de jogador e ir com os meninos, Fábio Lima, Jorginho, um monte de menino. Foi naquele começo, conseguimos nos safar, né? Agora, esse time aqui é um time que muitos jogadores já mostraram condição, mas juntou um monte de gente com um perfil só emocional. Como é que faz um primeiro tempo, sai perdendo, né? Num lance de infelicidade aqui, que nossos gols são tudo, quase todos são falhas individuais, aí que entra para o segundo tempo e acaba. Vira um time totalmente desorganizado, sem posicionamento, né? Então, essa é a minha visão. Eu não passo pano para ninguém. Fica aqui as minhas desculpas pelo torcedor do Atlético que esteve aqui. Eu peço desculpas. Não para um ou outro aí que não respeita ninguém, que quer esculhambar tudo. Ninguém vai acabar com a minha história no Atlético. Ninguém. Eu tenho uma história aqui, um legado que vai ser eterno para o Atlético. Porque eu sei o que eu fiz, eu sei por tudo que eu passei. Então, isso ninguém vai acabar. Mas fica aqui minhas desculpas. Porque esse time que jogou o segundo tempo não representa o Atlético. Não pode. É um negócio inadmissível. É sacanagem, aí nada. É cabeça, é emocional. Toma um gol, desorganiza, e só foi piorando. E aí a gente ainda está com um goleiro que está pegando muito, né? Mas eu fiquei com dó de mim. Fiquei com dó de mim nesse segundo tempo, porque você vê o Atlético, um clube que vem crescendo de ano a ano, um clube que vem buscando suas consistências, passar por um momento tão infeliz como esse. Nós estamos passando por um momento profundamente infeliz. E eu te digo que não tem aqui jogador... Então, meu amigo torcedor, aspas pesadas, teve até um momento que ele diz, né? Esse time não representa o Atlético Goianiense. E por que é importante trazer isso a vocês? Porque Adson Batista é o presidente do Atlético, é o CEO do Atlético. Ele falando mal do grupo, ele cria uma pressão interna gigantesca. Gigantesca. O grupo hoje está, é claro, muito pressionado e principalmente, imagina o Pedrinho
chegando numa entrevista coletiva falando: esse grupo é ruim, esse grupo não representa o Vasco, esse grupo é frágil emocionalmente. Acredito que só piora ainda mais o emocional do Atlético Goianiense. Então, Vasco chega pressionado amanhã, sim, mas o Atlético Goianiense chega pressionado muito mais do que o Vasco da Gama para esse jogo contra os Gigantes da Colina. Então, é ficar de olho, é ficar ligado. Hoje é segunda, a gente sempre coloca o vídeo um pouquinho mais tarde, e 9 horas teremos o Boa Noite Gigante. Então, show, Vascão! Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.